como vocês estão? Aqui é a Mônica e hoje eu separei aqui uma pilha de livros para a gente conversar a respeito de spoilers e de livros que eu considero que seria melhor a gente evitar saber detalhes e principalmente, claro, né, o final dessas histórias. Todas as obras que eu vou mencionar aqui para vocês são super importantes, então mesmo que você acabe sabendo mais da trama, descobrindo até como termina o livro, isso não é motivo de forma alguma de você evitar essas leituras, porque como são grandes livros, toda a história é interessante, toda a trama. O que eu quero dizer aqui é que seria melhor, mais impactante, você não saber como essas histórias terminam. Essa foi a minha experiência com alguns desses livros. Então eu vou mostrar para vocês livros que eu acabei pegando spoiler e que, claro, eu gostei muito, se tornaram até um dos meus favoritos, mas se eu pudesse ter evitado os spoilers, com certeza eu evitaria. E outros livros eu não peguei spoiler e a minha experiência foi maravilhosa. Se você é novo por aqui, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo e a gente sempre tem assunto por aqui quando o tema é literatura. Gente, eu vou começar esse vídeo com o último livro que eu peguei spoiler e eu pensei assim, meu Deus, será que se eu não tivesse descoberto isso, eu teria imaginado o que aconteceu? Mas claro, né, eu vou ficar sem saber isso. Eu tô falando de O Nome da Rosa, livro de Umberto Eco, que muitos de vocês, né, devem saber que eu fiz, então, uma leitura conjunta com esse livro. As leituras conjuntas aqui acontecem na área de membros do canal. Então, são os membros que escolhem os livros. Atualmente, a gente está lendo Middlemarch. E antes, então, a gente leu O Nome da Rosa. E esse livro é riquíssimo, tem muita coisa aqui, muita história, muita filosofia. Então, eu, como estava organizando a leitura conjunta, claro que eu pesquisei muito para gravar os vídeos das metas que eu gravo e disponibilizar para o pessoal. E com isso, gente, é claro que eu peguei spoiler. Principalmente porque eu li um outro livro por causa desse, chamado Nos Labirintos de Eco. E esse livro realmente vai destrinchar O Nome da Rosa, e ali o autor, claro, que não vai se preocupar com spoilers. Então tem uma parte aqui do livro, que vocês sabem aqui que nessa história, vários monges são mortos. Passa um dia um morre, passa outro dia o outro morre, e a gente está ali naquela abadia da Idade Média, cheia de conspiração, inquisição assim de pano de fundo, e a gente fica tentando entender o que está acontecendo, quem está fazendo isso e como esses monges são mortos. E claro que eu não vou dar spoiler nesse vídeo, né? Eu esqueci de mencionar até no comecinho do vídeo. Fiquem tranquilos que eu não vou dar nenhum spoiler aqui, nem faria sentido, né? Mas vai ter uma característica em cada cadáver, e essa característica é comum a todos os cadáveres. E você fica pensando, mas como que aconteceu isso? Claro que eu fiquei pensando, será que eu ia descobrir por essa dica o que estava acontecendo? Como então esses monges eram mortos? Eu acho, gente, que eu não teria perspicácia. Porque realmente Umberto Eco caprichou. E foi muito legal ver o pessoal no grupo, porque a gente também tem um grupo no Telegram, então a gente fica conversando, né, no decorrer da leitura. As pessoas pensaram em várias coisas, né, para o motivo dessa característica que cada cadáver tinha. Enfim, foi muito legal. Mas claro que eu descobri isso, saber, não tirou o brilho do livro. O livro é muito legal. Eu também peguei mais spoiler, enfim. Mas isso não tirou o brilho de O Nome da Rosa. Agora, se você conseguir ler O Nome da Rosa sem saber esses detalhes, eu acredito sim que a sua leitura vai ser muito mais impactante, você vai tomar uns sustos, vai ficar mais admirado, então eu acredito que vai ser uma experiência de leitura mais gostosa. Bom, já que eu falei de um livro, né, que eu fiz a leitura conjunta, eu peguei outro que eu também fiz uma leitura conjunta, que esse aqui, As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, e esse aqui também eu pesquisei bastante, mas eu consegui evitar spoiler, porque eu pesquisei mais a respeito do contexto histórico da obra, porque aqui a história vai se passar nos anos 30, nos Estados Unidos, na região central ali do país, e vai acontecer lá um fenômeno climático, as pessoas vão perder as suas casas, tem todo um contexto, claro, político e econômico também. Essas pessoas, então, vão migrar para a Califórnia buscando trabalho e moradia. Então, como John Steinbeck escreveu essa história baseado
no que ele viu, porque ele presenciou todos esses trabalhadores rurais que migraram lá para a Califórnia, né, estado, né, que o John Steinbeck nasceu, morava, tal. Então muita coisa realmente ele presenciou e ele escreveu aqui esse livro. Mas eu consegui evitar, como eu disse para vocês, saber como essa história termina. E essa história tem um final muito impactante. Muitas pessoas na leitura conjunta falaram a respeito disso, do final, ficaram pensando por muito tempo nesse final. Realmente é um final que te marca bastante, você não esquece o final de As Vinhas da Ira. Pode ser até que você não curta tanto esse livro, mas eu duvido que você esqueça esse final. Bem, já que eu mostrei As Vinhas da Ira, eu também vou mostrar para vocês do mesmo autor, Ratos e Homens. Esse final me impactou mais ainda, então eu também sugiro que vocês evitem saber como termina essa história. Esse aqui é um livrinho, né, bem mais curto, é uma história que vai se passar na Califórnia, em uma fazenda especificamente de lá, então a gente vai estar em meio ali dos trabalhadores rurais, e principalmente, claro, né, dos dois personagens principais, que normalmente estão sempre migrando de fazenda em fazenda em busca de trabalho, mas a história vai se passar especificamente em uma fazenda, e aí vai acontecer algo, enfim. A gente também fica com o coração mais apertado, porque um deles é totalmente vulnerável, totalmente dependente desse seu amigo. E novamente, gente, o final desse livro é fortíssimo. Eu considerei até mais forte do que As Vinhas da Ira, pelo menos foi um final que ficou comigo por mais tempo, sabe? Então, de novo, eu recomendo que vocês pesquisem, leiam a respeito após ter concluído esse livro. Bom, agora eu vou intercalar e mostrar um livro que eu não consegui evitar spoiler, porque é um livro famosíssimo, uma das grandes obras da literatura de todos os tempos, que é Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Gente, esse livro é maravilhoso, eu adoro esse livro, eu adoro a escrita do Flaubert. Eu sei que tem gente que não gosta tanto, mas me encantou. Eu lembro que eu lia e relia as frases, porque eu achava assim construções tão lindas. Ele conseguia passar tanto do personagem, sabe, principalmente da Emma Bovary, né, a protagonista, que realmente é um livro que me encantou. Mas é um livro que eu já comecei a ler sabendo do final. E sem dúvidas, se eu pudesse ter evitado saber o final de Madame Bovary, eu teria evitado. Porque é muito impactante. Não tem como você não ficar impressionado realmente. É desses livros assim que você lê e de repente você se percebe assim olhando para o nada, assim pensando. Eu acredito que essa deve ser a reação de muitas pessoas que leem Madame Bovary. Porque, claro, que toda a construção do livro é muito interessante, a construção da personagem, de como o comportamento dela vai mudando a cada momento da obra. Então pode ser que até algumas pessoas tenham uma ideia do que vai acontecer, mas mesmo assim, eu acredito que se você não sabe o final, ele vai te impactar com certeza, porque até eu que sabia, eu fiquei realmente muito tocada com tudo que aconteceu, da forma que aconteceu. Então é o tipo do livro que sim, vale a pena você ler de qualquer maneira. É um enredo maravilhoso, porque claro, né, gente, um livro não é só o final. Um livro é todo o percurso que o autor cria pra gente, né? Todo o desenvolvimento da história. Por isso que de forma alguma eu tô falando para vocês evitarem a leitura desses livros, caso vocês saibam o final, de forma alguma. Mas se você puder desviar aí dessas informações a mais, eu acredito que essas leituras vão se tornar muito mais impactantes e com certeza Madame Bovary é um desses livros que eu coloco assim no topo dessa lista. Eu nem falei a respeito da trama, né, que eu acho que é uma trama muito conhecida, a gente vai saber a história aqui da Emma Bovary, que vai se casar, e lá durante o casamento dela vai acontecer muita coisa. E ai, gente, se você não leu ainda esse clássico da literatura, leia, porque com certeza esse livro é um marco da literatura atual, então vale muito a pena ler. Não tem como falar de Emma Bovary e não lembrar de outra grande protagonista feminina da literatura universal, que é Ana Karenina. Gente, esse é outro livro assim muito amado por mim. Eu gosto muito também de toda a construção que o Tolstói faz dessa história. Vocês sabem que eu sempre comento também do Liev, né? Mas o spoiler que eu peguei mesmo foi do personagem Ana Karenina, né? Porque aqui vocês sabem que a gente vai ter duas histórias meio que paralelas, mas aquela intensidade realmente a gente tem nesse núcleo da Ana. E eu fiquei imaginando o que seria ler o final desse livro sem saber de nada. Nossa, deve ser uma experiência assim maravilhosa, porque mesmo sabendo, esse livro
se tornou um dos meus favoritos, como Madame Bovary. Não é que a história vai cair, porque toda a construção que Tolstói faz aqui, como eu falei, assim, é muito admirável. E é curioso falar de Emma Bovary e em seguida falar da Ana, né? Porque realmente são histórias, assim, um pouco parecidas. Só que aqui a Ana já está casada, né? Quando a gente começa a ler o livro, né? Em Madame Bovary não, a gente acompanha o casamento, né? Ela conhecendo lá o futuro marido, tal. Aqui não, aqui a gente já encontra a Ana casada, com filho, e aí vai acontecer um monte de coisa. E esse final, assim, incrível. Bem, eu acho que eu já falei de todos os livros que eu peguei spoiler. Então esses últimos que eu deixei para falar para vocês agora no finalzinho do vídeo são livros que eu escapei dos spoilers, então assim, foi aquela experiência completa. Eu vou colocar Jane Eyre da Charlotte Brontë aqui nesse vídeo, não pelo final, tá? Mas aqui acontece um fato realmente que, se você sabe antes, é um baita spoiler. E eu tive a felicidade de ler Jane Eyre sem saber disso, sem saber de nada, tomar aquele susto, ficar meio que indignada. Ai, gente, é um fato assim que as pessoas vão ter reações diferentes. Tem gente que fica super revoltado, tem gente até que fica contra a Jane Eyre, enfim. Mas realmente é um fato muito importante na história, que está mais ou menos, acho que na metade do livro, por aí. Ainda vai acontecer algumas coisas depois que a gente tem essa descoberta. E eu não vou ficar falando muito de Jane Eyre, vocês sabem que eu não gosto de falar assim, esse é o meu livro favorito, mas esse é o livro que eu tenho mais carinho. É o livro que mais me marcou, que eu mais fiquei envolvida. Realmente eu amo muito Jane Eyre. Eu li 2 vezes essa história, vou ler a 3ª e a 4ª, provavelmente. E por fim, gente, eu separei aqui para falar com vocês um livrinho também bem impactante, que te faz pensar muito, que é 1984, do George Orwell. Essa história, ela é muito conhecida, muitas pessoas sabem o enredo sem ter lido o livro, só que não sabem como o livro termina. E eu gostei muito do final do livro. Durante toda a leitura, assim, foi um livro que me envolveu, que eu gostei bastante, mas o final realmente te impacta ainda mais. Eu acho que é um final realmente que casa muito com a mensagem que o livro carrega. E claro que vai ser um final forte, que vai fazer você ficar pensando, e que eu acho que seria melhor você ler o livro sem saber. Mas, de novo, mesmo que você saiba certinho como acaba o livro, essa história aqui não vai cair em nada, é realmente um clássico super importante que vale muito a pena ser lido. Bom, eu acho que eu consegui reunir aqui os livros que eu gostaria de evitar spoiler, mas eu quero frisar para vocês que de forma alguma eu considero que isso é um problema. Se você pegou spoiler, ok, tudo bem, siga lendo o livro, vá ler o livro, porque toda a história é importante, todos os detalhes da trama, mesmo sabendo o final, por exemplo, de Anna Karenina, você vai se surpreender muito com toda a construção da história que o Tolstói faz, da personalidade dos personagens, enfim. Todos esses livros são super ricos e valem de qualquer maneira uma leitura super atenta. Me digam aí se tem algum livro aí que eu não mencionei e que vocês também consideram que trazem alguma reviravolta ou que tem um final bem impactante, que vale a pena, né, a gente evitar saber antes da hora. Muito obrigada, gente, por ter assistido o vídeo até aqui, e eu te espero no próximo aqui no canal, hein? Até lá, tchau, tchau!